chamo Larissa Silva, sou discente do programa de pós-graduação do FRB Embrapa e eu vou falar um pouquinho sobre a importância do levantamento florístico. Mas antes eu vou me apresentar brevemente, né? Eu sou formada como técnica em controle ambiental no ensino médio. Eu sempre me identifiquei muito com a área de ciências ambientais e por isso eu fiz a minha graduação como bacharel em biologia. Dentro da biologia, eu me identifiquei muito com a área da botânica e acabei iniciando meu estágio voluntário no Herbário URB. E a partir daí eu fiz a minha graduação, eu concluí meu TCC também dentro do Herbário, com taxonomia de Morácea e fiz outros trabalhos que foram levantamento florístico da APA do Guaibim, em Valença, Bahia. Eu fiz outras coletas na Casuzinha. Eu apresentei resumos, tudo vinculado ao herbário durante o período da graduação. Após me formar, eu iniciei meu mestrado em recursos genéticos vegetais, aqui na FRB Embrapa. E, em paralelo a isso, né, eu continuo pesquisando a área de Mata Atlântica, inclusive é o meu trabalho do mestrado também, além de outros trabalhos de taxonomia e trabalhos de herborista dentro do herbário. Bom, a importância do levantamento florístico. Para abrir esse tema, eu vou iniciar explicando o que é um levantamento florístico. A definição de levantamento florístico ele vai ser um trabalho voltado para a identificação das espécies, juntamente com as informações de conservação, endemismo, morfologia, enfim, tudo que envolvam essas espécies sua área de estudo. Basicamente, o levantamento florístico ele vai ser um catálogo onde ali vai estar tudo que você pode encontrar sobre a sua área de pesquisa. Ali você vai ter o nome da espécie, a família a qual ela pertence, o status de conservação dela, se ela é uma espécie com potencial ornamental, você vai encontrar descrições morfológicas, você vai encontrar foto dessa espécie, você vai saber se ela é uma espécie endêmica, se ela é uma nova ocorrência para essa área, se ela é uma espécie nova dentro daquele gênero ao qual ela está inserido. Enfim, você vai encontrar uma gama de informações da flora da região, assim também, né, como informações referentes à geografia, a clima, enfim, informações descritivas sobre a região que você está sendo estudado. Bom, o objetivo do levantamento florístico, como eu falei anteriormente, ele vai ser conhecer toda a flora da área de estudo e a partir daí ele serve como base para outros tipos de atividades, seja um plano de manejo, seja um projeto de criação de área de proteção ambiental, seja a publicação de um capítulo, seja o conhecimento daquela área. Enfim, tornar aquela área conhecida e destacar a importância dela dentro do campo da ciência. Bom, e como é que eu faço um levantamento florístico? Você vai começar definindo a sua área de estudo e após escolher essa área, você vai ver tudo o que há para ela na literatura. Por exemplo, se for ali a Mata da Casuzinha. Hoje já existe coisas na literatura da Mata da Casuzinha. Então, você vai ver tudo que já está escrito antes, quem já pesquisou antes, vai ver nos bancos de dados quais foram as coletas anteriores e que espécies ali foram encontradas para poder iniciar sua pesquisa. Se for uma área que nunca foi estudada, como por exemplo a minha, que é o fragmento da Moquiba lá em Mutuípe, ainda não tem nada na literatura. Então, a literatura vai ser iniciada a partir do primeiro pesquisador que foi lá. Bom, logo em seguida você vai providenciar imagens aéreas ou de satélites ou feitas com drones para poder delimitar ali a sua área de coleta. Você vai marcar o tamanho da sua área e os pontos onde você vai coletar. A partir daí, é claro, precisamos das autorizações, que podem ser licenças concedidas pela universidade ou pela empresa que controla aquela área, autorização do dono. Enfim, não é só chegar lá e sair coletando, não. Você precisa ter uma licença regulamentada. E também, é claro, a questão de transporte e hospedagem. Tudo isso vai depender de como vai ser a periodização dessa coleta. Mas vai ver como é que vai ser feito o deslocamento, que tipo de meio de transporte vai ser utilizado para chegar naquela área e se vai haver necessidade de hospedagem, né? Caso não seja possível coletar e voltar no mesmo dia. Bom, e nisso entra as idas a campo. Primeiramente, vai ver a disponibilidade do coletor ou dos coletores que vão para essa área, né? Tem que ver quem é que vai estar disponível, os dias, o período, já que a coleta geralmente ela costuma durar no mínimo um dia inteiro. E é claro, a periodização dessa coleta. Ela vai ser realizada uma vez no mês, ela vai ser realizada uma vez no mês durante uma semana, durante 15 dias. Quanto tempo vai se ficar em campo?
E, por fim, é claro, o trabalho de equipe, que é fundamental. Não dá para ir coletar sozinho, gente. Não dá. É muito difícil coletar sozinho. Seja porque é uma área muito grande, ou porque é uma área perigosa, ou simplesmente porque é cansativo. Então, uma equipe, ela vai ajudar muito, porque enquanto está coletando, já ajuda a fotografar, já ajuda a montar uma prensa. O trabalho em equipe, ele facilita muito a vida no campo. Bom, e agora vamos para o EPI. Não dá para ir para o campo de qualquer jeito, por uma questão de segurança mesmo, né? É necessário uma calça, blusa comprida, uma calça de tecido grosso e tecido confortável, principalmente para quem vai coletar na caatinga. Por quê? Porque uma calça de tecido fino, como uma calça leg, ela vai rasgar muito fácil, com todos os espinhos, por conta da vegetação mais grosseira. Então, não vai evitar um machucado, não vai evitar uma picada de algum bicho. Então, a calça de tecido grosso, ela já é um EPI que vai ajudar bastante a manter a segurança, a evitar se machucar, se ralar, se cortar, assim como a blusa de manga comprida, né? Aquela famosa blusa UV. Esse tecido ele ajuda a evitar pegar insolação e a se queimar no sol, assim como o boné ou um óculos de sol para quem precisa. E a perneira, ela é fundamental no campo. A gente sabe que em área de mata a gente vai lidar com muito bicho, a gente vai lidar principalmente com serpentes, que a maioria são peçonhentas, então é preciso estar atento. E a perneira, ela já vai impedir ali um machucado nas áreas que ficam mais vulneráveis, né? Que são nossas canelas ali no campo. E é claro, repelente, protetor solar, água, muita água, principalmente nos dias mais quentes dentro do campo. Tudo isso conta como material de segurança individual. E já o material de campo, a gente vai ter ali o podão. Para alguns mais modernos, dá para coletar de drone também. Alguns drones eles vêm equipados com a ferramenta que já vai lá e corta o ramo, como se fosse uma tesoura. Ajuda bastante, principalmente para quem vai coletar na Amazônia, né, onde as árvores têm um dossel muito alto. Vai ter também a tesoura de poda, o saco plástico para ir armazenando, a corda, o papelão e o jornal para ir montando as prensas e o caderno de campo. Eu vou dar atenção para ele mais para frente para poder explicar melhor. E é claro, né, assim como eu falei da água, é importante levar alguma alimentação, principalmente alimentos que não estraguem facilmente, né? Evitar ali de levar, por exemplo, alguma coisa de requeijão, evitar alguma coisa que vá, um iogurte, laticínios, enfim, coisas que azedem no calor. Então é bom dar prioridade para alimentos que vão ser mais resistentes. E também alimentos que muito provavelmente não vão te fazer passar mal. É bom sempre preferir alimentos que dão sustância e que não estraguem fácil, porque o campo ele é muito cansativo. E o que a gente vai escrever no caderno de campo? Por que é importante um caderno de campo? Porque depois de seca, a planta ela tende a perder muitas dessas características, como por exemplo a característica da cor de uma pétala, a cor do fruto ela vai mudar também após passar pela estufa, ela vai perder algum cheiro característico que ajude a identificar ela. Você não vai lembrar de cabeça o local onde você coletou, se tiver algum ponto de referência, enfim. Tudo isso é importante anotar no campo, porque são informações que vão se perder na herborização. Além de, é claro, no cabeçalho do caderno de campo, é importante você anotar o dia da coleta, quem estava presente e o local dessa coleta. Tudo isso ele vai servir como um guia para você colocar nas suas anotações na hora de cadastrar sua planta na plataforma de dados, que eu vou mostrar lá para frente. Bom, finalizando o campo e iniciando a herborização. Eu particularmente gosto de iniciar a herborização já no campo para não perder. Por quê? Porque as pétalas elas vão se soltando, os frutos eles tendem a se soltar, as flores elas acabam, por serem muito mais delicadas, elas vão se degradando. E aí a gente tem duas formas de fazer o armazenamento da flor. A gente pode, ou de um fruto mais delicado, a gente pode fixar num potinho com álcool, ou a gente pode prensar no jornal. Então, aqui nessa foto, vocês podem ver, eu e minha equipe já estamos iniciando as prensas. Nessas prensas a gente começa colocando o número no jornal para identificar essa planta, por exemplo, número 1. E ali no caderno de campo a gente vai colocar o número, repetir, né, 1. Vai colocar características como a cor se a folha tinha alguma cor diferente, a cor da flor, vai colocar a cor do fruto, o estado de maturação desse fruto, se tinha algum cheiro específico. Então, você vai preenchendo assim o seu caderno, né? 1, 2, 3. E
logo em seguida preenchendo o mesmo número no jornal para poder você saber qual foi aquela planta, porque tudo isso ele vai direcionar a identificação dela depois. Após isso, após essa arborização, já no finalzinho do campo, a gente vai para o herbário, que é onde começa a segunda etapa do trabalho, né? Como vocês podem ver aqui nessas imagens, já está tudo prensado, tudo empilhadinho, bonitinho. A prensa, gente, ela é feita da seguinte forma: você vai pegar um jornal, vai inserir a planta ali no meio, né? O seu ramo, um ramo fértil, tem que ter flor ou fruto, ou de preferência os dois, caso seja possível, para poder você identificar aquela espécie. Então, você vai inserir ali no seu jornal, vai fechar e colocar entre dois papelões e vai empilhando, como está aqui na foto. E vai apertar com a corda, deixar ele o mais unido possível. Por isso que se chama prensa, né? Porque fica bem apertado. Bom, lá no herbário temos o corrugado e as madeirinhas, que vão ajudar a manter o formato dessa prensa. Na imagem dá para ver que já está ali com a madeirinha, e o corrugado é um papel laminado que ele vai ajudar a distribuir o calor quando for para a estufa. Ele vai deixar igualmente quente ali para poder ir perdendo toda a água. A planta ela vai secar, ela vai desidratar. E essa prensa ela vai ajudar a manter o formato, já que vai ser o formato que nós vamos colocar nesse cata. Em casos de frutos mais grossos, como vocês podem ver aqui no topo da pilha, nós colocamos individualmente, né? Não colocamos na prensa. Por quê? Porque esse fruto ele vai para a carpoteca. Ele não vai ser colocado na coleção nesse cata. Ele vai ser colocado na coleção de carpoteca, numa vasilha com o mesmo número de tombo da sua cicata. Eu vou mostrar mais para frente como é que vai ser. E aí, essa prensa, ela vai para a estufa e vai ficar lá num período de mais ou menos 7 a 10 dias secando, até ela estar apta a ser costurada, né? Ser colada. Que é depois do período que a planta perde toda a água, que é para não se desintegrar, para poder ficar resistente ali na coleção, não pegar um fungo, enfim, evitar a decomposição. Bom, e depois disso, depois que a planta está seca, a gente vai para identificar. Para isso, a gente vai usar o nosso caderno de campo para direcionar qual é a planta e também nossas plataformas virtuais. Nós temos aqui no herbário, a gente usa é muito comum utilizarmos dessas 3 plataformas, que é o Jabot, o Species Link e o Flora do Brasil. Cada plataforma dessa, ela ajuda em uma etapa da identificação ou ajuda a conseguir uma informação específica sobre a planta. Bom, essa aqui é a Flora do Brasil. Eu gosto muito, mas ela é mais, assim, vamos dizer, ela é mais utilizada quando você já tem a espécie identificada ou quando você tem quase certeza que é aquela espécie e quer conseguir informações a respeito de endemismo, de status de conservação, de bioma que ela ocorre, enfim. Então, aqui você já vai preenchendo esses campos de acordo com as informações que você tem. E aí você vai obter as informações a respeito disso, né? Você vai colocar aqui o nome da sua espécie e aí você vai descobrir, através do nome dela, se ela ocorre na Mata Atlântica, se ela é uma espécie endêmica, se ela vai ocorrer no Cerrado, a distribuição nacional dessa planta, se ela ocorre ali naquela região que você coletou mesmo, se já há dados anteriores. Você vai conseguir, além disso, também descrições da morfologia dela, né? Você vai encontrar a fitotaxia, você vai encontrar a disposição dos frutos, você vai encontrar todo um dossiê sobre a espécie. Bom, já no Species Link, você consegue informações de coletores, você pode ver quais foram os centros, né, que coletaram essas plantas, por exemplo, se foi uma coleta do URB, se foi uma coleta da UFES, você pode conseguir essas informações, você pode fazer uma busca por cidade para saber se aquela espécie ela já foi coletada ali naquela cidade que você tem interesse. Você pode também visualizar as esticatas, já que tem muito material fotografado para poder você comparar. Você pode pesquisar por local, por cidade, né? Além de cidade, por local. Por exemplo, você pode colocar diretamente Mata de Casuzinha, ao invés de fazer uma coleta aberta a cidade de Cruz das Almas inteira. E no Jabot você pode fazer a mesma coisa, né? Você pode pesquisar pelo centro de coleta, pela cidade, enfim, é a plataforma que atualmente o herbário está utilizando. E além dessas plataformas, a gente também vai ter a pesquisa física, que são as chaves dicotômicas. A gente vai ter espécies para famílias
como, por exemplo, essa daqui, na chave de identificação, e o livro de botânica sistemática, que segue o sistema da APG. E também a gente vai ter chaves específicas para localidades, como, por exemplo, essa daqui, né, que é uma chave de Mata Atlântica, mas a gente já tem também publicações específicas de chaves de Cerrado, chaves de Caatinga, enfim, você consegue chaves, inclusive chaves para famílias, né, nos livros, tanto na literatura quanto nas plataformas digitais, você também consegue encontrar algumas chaves. E eu vou mostrar um pouco como que se faz. Oi! Ontem eu falei que eu ia mostrar algumas ferramentas que eu uso para poder identificar as plantas das minhas coletas, né? Aí eu vou mostrar primeiro, né, as ferramentas físicas, depois eu mostro as digitais porque meu computador está ligando. Aqui eu tenho a minha pilha. Eu tô contra a luz, não vai ajudar muito a iluminação, mas aqui eu tenho uma pilha da minha coleta do dia 2 de dezembro, lá da Mukiba. E tem algumas que estão faltando identificar ou revisar para poder conferir se é isso mesmo, né? Porque às vezes a gente coloca ali, sinaliza como um talvez tal espécie e volta nela para poder confirmar. Bom, aí eu vou mostrar agora a planta seca e as ferramentas físicas que eu gosto muito de utilizar. Bom, quando a planta sai da estufa... Ai, que triste. Deixa eu ver uma que esteja inteirinha. Esse ramo aqui tá só o fruto. Aqui, ó. Para identificar, primeiro você vai pegar a sua plantinha, que já vai estar seca, e vai estar assim, como você já vai fazer esse cata, e vai olhar para a flor ou para o fruto dela. Por isso que é tão importante ter uma estrutura reprodutiva. E aí você vai ver qual tipo de flor ou tipo de fruto que ela está apresentando. E aí, a partir disso, você vai poder pegar uma chave física. Eu gosto muito dessa daqui, ó. Inclusive, assim, né, querendo falar nada não, mas é minha autografada, tá? E vai começar seguindo os passos da chave para cada tipo de flor que a planta vai apresentar. Ou, às vezes, você até sabe qual é a família só de bater o olho, né? Quando você já tem uma certa prática de taxonomia. E, a partir de que você identificou o tipo de flor, você vai seguindo os olhos na primeira chave. E eu identifiquei que a minha flor, ela se encaixa como a clamídia. Então, nós vamos utilizar a chave A. Eu tô na tesoura porque eu não achei uma caneta para poder ajudar a indicar. Bom, minha flor, ela é a clamídia. Então, a partir daqui, eu sigo para o passo 2. Flores opostas ou vesticuladas, as folhas alternas ou ausentes. Bom, aqui, olhando para mim esse cata, eu identifiquei que as minhas folhas, elas são alternas. Tá vendo? Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Seguindo como se fosse uma espécie de zigue-zague. Bom, vamos lá. E aí, isso me leva até o passo 5 da minha chave. Inflorescência do tipo espádice ou inflorescência de outros tipos. Ah, mas só tem o fruto. Como é que eu sei a inflorescência? Pelo formato que o fruto está disposto no ranking. E ela não está do formato espádice. Ela se enquadra como outros tipos. E qual seria a inflorescência de outros tipos? Os passos 6. Seguindo aqui, né? Para o meu passo 6, a gente tem folhas paralelinerves, que são aquelas folhas que as nervuras ficam mais ou menos ali de forma horizontal, como na melastomataceae, e folhas perinérvias ou palminérvias. Palminérvias é quando tá assim, né, em forma de palma, a distribuição da nervura da folha. Bom, e aí isso me leva até o passo 9. Planta com látex ou planta sem látex. Ai, Lara, mas como é que eu olho se a planta tem látex e se a planta tá seca? Foi para isso que, nos stories anteriores, né, no dia de ir para o campo, eu falei da importância de ter o caderno de campo, porque isso é uma característica que você anota. Você anota a cor do látex, você anota, por exemplo, se ele é um látex abundante, se ele é um látex mais discreto, até mesmo se tem cheiro, porque isso vai ajudar a identificar. E essa planta aqui, de acordo com o meu caderno de campo, eu sei que ela tinha látex. Estípulas laterais, ovários com 2 a 3 lóculos. Ai, como é que eu sei? Aqui, né? Vamos ver aqui, né? Estípulas laterais, ovário com 2 a 3 lóculos. Como que eu sei a quantidade de lóculos do ovário? Eu posso observar aqui o meu fruto. Por exemplo, colocar o meu fruto na lupa e observar, ou até mesmo, né, o formatinho dele. Eu sei que aqui ele tinha um ovário trilocular. E aí, a gente chega aqui e encontra euforbiácea.
Essa planta aqui é da família das euforbiáceas. Família, você pode utilizar livros mais específicos, como por exemplo esse aqui, né? Já que eu sei que é a minha espécie de Mata Atlântica, eu posso utilizar esse Guia das Plantas de Mata Atlântica, que, inclusive, assim, sabe, também é autografado pelos autores. E aí eu venho aqui na parte de euforbiáceas e eu também vou ter outra chave, igual aquela que a gente olhou para descobrir a espécie, para poder conseguir chegar até o gênero. Através daqui, ó, você vai seguindo os passinhos, você pode se guiar pelas flores e aí conseguir identificar. E se não tiver aqui, você sempre pode acabar recorrendo a um especialista. Bom, após um período de identificação, agora que você já sabe qual que é a família, qual que é a espécie, você já sabe o status de conservação, né? Depois que você identificou a sua planta, você voltou ali, né, no Jabote, no Flora do Brasil, e aí você já verificou o endemismo, o status de conservação, a ocorrência, a distribuição dela no país, a gente vai preencher esse CATA. Você vai colocar todas essas informações no Jabote, como vai estar sendo solicitado. Aqui nessa imagem nós podemos ver, né, como é o preenchimento das informações para ser lançado na plataforma, né? Tudo aquilo que eu pedi para ser anotado no caderno de campo, como a data, o local, os coletores, as anotações de cor, tamanho da planta, o hábito dela, enfim, tudo isso para poder ser colocado na etiqueta. E aí ela vai receber uma etiqueta nesse formato aqui com essas informações, né, as notas de rodapé, o gênero, a espécie, o autor daquela espécie. Se foi um especialista que identificou, também vai estar descrito na etiqueta, e o número de tombo. O que é o número de tombo? O número de tombo ele vai ser como o RG daquela escata. Através do número de tombo você consegue localizar o herbário onde ela foi feita, você consegue localizar quem foi que montou ela, quem foi que coletou. Enfim, pelo número de tombo você vai conseguir todas essas informações sobre a escata como se fosse um RG mesmo. Você vai colocar na plataforma de pesquisa, seja o Jabot ou seja o SpeechsLink, e aí você vai ter tudo o que você precisa sobre aquela planta. Aqui nessa outra imagem nós temos a carpoteca. Nós temos a carpoteca, que é onde ficam armazenados os frutos que são muito grandes, né? Como a escata, ela lembra muito um quadro, ela é uma coisa mais fina, ela não comporta frutos muito grandes. Os frutos que são muito grandes, eles vão para a carpoteca. E eles ficam armazenados com o número de tombo e o número da etiqueta que vai linkar ele a esse cata ao qual ele pertence. E a carpoteca ela pode ficar tanto na coleção quanto na exposição. No URB nós temos a exposição de sementes e também nós temos nossa carpoteca que fica exposta, não só a da coleção, onde as pessoas podem chegar lá, conhecer, observar, fotografar, enfim, se aproximar um pouco das plantas que foram coletadas. E a partir daí aprender mais também, né, das características dessa semente. Enfim, voltando. Depois que essa cicata foi construída, depois que essa cicata foi cadastrada na plataforma, ela vai para a coleção do Urban, onde ficam os armários, e também a coleção que fica exposta, né, como a segunda carpoteca e a exposição de frutos de semente que eu vou mostrar mais à frente. Olha só, ela já foi inserida. E aqui temos a carpoteca e a exposição de sementes, que é inclusive aberta à visitação ao público. O herbário a quem eu sou vinculada, eles têm um programa de visitação da escola, que é para poder aproximar mesmo as plantas das pessoas. Então não fica só uma coisa restrito à comunidade acadêmica, porque a pessoa ela pode chegar lá, ela pode se conhecer e se interessar pelas espécies coletadas. Então, a partir daí, há toda uma troca de informações, uma troca de conhecimento entre a comunidade e a universidade, porque a planta é armazenada para ser estudada, não para ficar escondida lá dentro do acesso ao público. Né? As pessoas precisam conhecer o que está sendo feito na universidade, elas precisam conhecer a importância deste trabalho. Por isso que a gente leva as escolas para as crianças conhecerem, se familiarizarem e, quem sabe, um dia estarem ali pesquisando. Outra forma também de se fazer essa troca de conhecimento é através das duplicatas. Quando a gente vai a campo, eu não sinalizei isso, mas agora eu sinalizo porque a informação é importante, você não coleta apenas um ramo. Você coleta no mínimo assim, mais ou menos 3.
em formato de triplicatas. Por quê? Porque um ramo vai para a coleção e fica armazenado lá, e os outros dois, eles podem ser enviados para especialista para ajudar a identificação daquela planta, né? Já que o especialista, ele é um taxonomista que é voltado a estudar somente aquela espécie ou somente aquele gênero. Então, ele vai ter um conhecimento muito mais aprofundado para identificar com mais precisão. Por isso que a gente sempre está trocando informações com eles, enviando plantas para eles. E também a gente pode fazer a troca com outros herbários. Fazer o intercâmbio ali de espécies de cicatas para que eles tanto complementem a coleção deles com aquela planta, tanto complementar a nossa com coisas que vêm dele. Ou seja, a informação ela não fica parada, ela não fica restrita. É importante que haja essa troca com a comunidade, com as escolas, com outros herbários, com outros pesquisadores. Então, nada fica só para a gente. Tudo é veiculado, tudo é trocado, tudo é compartilhado. Por isso que é tão importante você ter uma amostra do seu espécime extra para poder estar enviando, fazendo essa troca, tirando as dúvidas. Bom, mas e aí? Eu fiz meu levantamento florístico, eu complementei a coleção, eu aprendi a identificar, eu fiz uma troca com o especialista, ele me ajudou, eu aprendi a ler uma chave, eu aprendi a montar uma chave, eu tenho fotos da minha planta. O que é que eu faço? E agora? Bom, uma parte ela vai ser armazenada na coleção. Como resultado, você vai ter ali o seu catálogo de conhecimento daquela área. Aquela área ela vai deixar de ser uma área desconhecida ou desatualizada, né? Por exemplo, se for uma área que já coleta, como a mata de casuzinha, você atualizou a lista daquela área, o que também é de fundamental importância, principalmente porque a casuzinha ela é muito antropizada, gente. Então tem muito desmatamento, tem o abandono de animais ali, tudo isso vai interferir na flora dela. E aí, você atualizando aquilo, a gente vai saber quais espécies não estão sendo mais encontradas, ou quais espécies foram passadas a ser encontradas ali que não estava presente na listagem de 2, 3 anos atrás. Você atualizou e você trouxe uma nova perspectiva para aquilo. Você sinalizou o que é que tem de, o que foi que mudou naquela área. Você pode identificar o que é que pode ser feito para essa mudança, caso ela seja uma mudança negativa. Você pode observar se foi uma mudança positiva. Você pode ali servir de base para uma equipe que vai fazer uma ação de restauração para a mata. Tudo isso foi o resultado do seu levantamento, mesmo de uma área que já havia. Então, muitas vezes a gente pensa, mas para tal lugar já tem coleta, não precisa fazer mais. Precisa. Toda a informação ela precisa estar sendo atualizada frequentemente. Então, você retornar 2, 3 anos depois, numa área que já tinha um levantamento, você verifica ali o que foi que mudou na flórula dela, e o que pode ser feito para evitar ou para manter, dependendo da mudança vai ser negativa, para evitar ou para manter aquela mudança. Outra coisa também que pode ser feita são pranchas fotográficas, como por exemplo essas aqui. Inclusive o Danilo Zavatini, ele tem pranchas maravilhosas que ajudam muito a gente a identificar as estruturas. Então nas plantas, nas pranchas, a gente vai conseguir observar as estruturas e familiarizar com elas. A gente vai saber o que é um estame, a gente vai conseguir mostrar para uma pessoa leiga o que é um cálice, o que é um hacho, que são aquelas estruturas de forma mais dinâmica. Porque o visual, ele impacta muito na hora de você conhecer e se familiarizar com a espécie. Então, você vai pegar duas plantas da mesma espécie através daquela prancha e você vai conseguir explicar por que elas estão agrupadas, porque elas são do mesmo gênero. Por mais que sejam de espécies diferentes, você vai conseguir explicar o que elas têm em comum para se caracterizarem no mesmo gênero. Como, por exemplo, uma flor de camomila e uma flor de girassol. Você vai conseguir, através das características das pranchas dela, identificar por que ambas são asteráceas, que pertencentes à família das asteráceas. Tudo isso vai ser possível. Outra coisa, é claro, como eu falei, a informação ela não fica parada. Vai ser produzido um capítulo de um livro. Você pode levar para congressos nacionais. Eu participei de um congresso e muita gente ali não conhecia a área da mata da casuzinha. E aí, eu fui trocando informações, as pessoas passaram a conhecer, as pessoas passaram a ver as espécies que tem lá, o que é que tem de novo para aquela área. Foi dado um novo olhar para ali. Por isso que é tão importante a gente veicular essa informação, a gente participar de congressos. Tudo isso é um resultado positivo do levantamento. Então, não é só que você foi lá, coletou, escreveu e acabou. Existe uma gama de possibilidades que você pode fazer com esse resultado. E, é claro, além disso, vai servir para sua formação pessoal. Você vai ter vivido uma experiência de coletar,
uma experiência de herbário por completo. Então, o levantamento florístico, ele não é restringir, é uma palavra muito forte, né? Porque quando você está identificando uma família, nada te impede de estudar outras. Mas ele te amplia a conhecer famílias novas, a conhecer espécies novas, a aprender a identificar coisas novas. Por isso que é tão importante para o botânico ele fazer levantamentos gerais, não só levantamentos de famílias específicas, para poder ampliar os horizontes e aumentar os conhecimentos um pouco também. Por isso que eu considero o levantamento florístico tão importante. E por que é importante divulgar como se faz cada etapa dele? Porque não é um trabalho simples. É um trabalho que demora muitas vezes mais de um ano para ser feito. Por isso que ele é tão importante e é necessário aprender a fazê-lo para poder fazer bem feito, para se produzir um capítulo de um livro, um resumo, um trabalho. Enfim. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade e eu agradeço a atenção de vocês.